eu sou Fabiola, do Parentalidade e Consciência, e a conversa de hoje, eu não vou nem dar a introdução muito grande não, porque eu vou deixar ela falar mais, porque essa conversa foi muito aguardada por mim. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por Montessori. Nós vamos falar sobre o método Montessori, e eu trouxe aqui a Renata Lacerda, que é diretora pedagógica de uma escola montessoriana. É montessoriana que fala? Montessoriana. Montessoriana, que é a Morada do Mundo. Depois a gente vai falar mais sobre a escola. Renata, só para você saber do meu amor por Montessori. Estávamos eu e umas duas amigas num bar. A gente estava conversando, cervejinha vai, cervejinha vem. E aí, na falta do assunto, uma amiga minha chegou e perguntou: vamos conversar aqui um negócio. Se vocês estivessem numa ilha deserta e tivessem um desejo de estar meia hora ali com alguém, quem que vocês escolheriam? Passar meia hora numa ilha deserta. Na hora eu levantei a mãozinha que nem criança. Maria Montessori. Eu queria passar meia hora com Maria Montessori. De tão apaixonada que eu sou por ela e pelo método, tá? Então eu quero que você se apresente pra gente. Primeiramente, conta a sua trajetória profissional, sua história. Como é que foi esse seu amor por ela também? O que te levou aqui? Conta pra gente, por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Pra gente, eu falo pra gente, né, porque eu estou representando aqui 3 pessoas, que é a Morada do Mundo. Bom, como você falou, meu nome é Renata, né, sou diretora pedagógica do Espaço Montessoriano Morada do Mundo, uma escola muito recente, né, esse é o 2º ano da escola, a gente abriu no ano passado. O projeto já existe há mais de 5 anos, a gente ia abrir na pandemia, a gente ia abrir e 2 semanas antes da nossa inauguração veio o decreto da pandemia. Nossa. Então a gente adiou um ano. Teve uma pandemia no meio do caminho. Teve uma pandemia no meio do caminho, tiveram muitas coisas no meio do caminho, mas a gente tá aqui, a gente não desistiu. E a minha história particular com Montessori, ela é, no mínimo, curiosa, assim, meio engraçada, né? Porque minha primeira formação é como jornalista, e eu comecei a fazer a graduação de letras com 0 objetivo de entrar na área de educação. Aliás, várias pessoas me diziam que eu era muito didática na maneira de escrever, que eu tinha que ser professora, e eu falava, Deus me livre, educação de jeito nenhum, não é comigo, não quero isso. E entrei na universidade meio que para estudar melhor o português, para ser uma jornalista melhor, para ter uma outra ocupação, né? Porque o jornalismo é uma coisa que te suga 24 horas por dia. Trabalhei 10 anos nas redações aqui, principais aqui do estado, mas eu estava insatisfeita. Assim, eu amo ser jornalista, eu acho que vou ser sempre jornalista, nunca vou deixar de ser jornalista, mas não era uma coisa que eu queria continuar fazendo. Eu estava me sentindo num ambiente que era um ambiente que não era saudável, eu estava querendo ter filhos, eu falei assim, não quero criar filho por telefone, não vejo como ser uma mãe participativa trabalhando sábado, domingo, feriado, sem hora para sair. Só que eu não sabia o que eu queria fazer. E eu fiquei muito tempo nesse dilema, né, do tipo, tá, mas eu só sei ser jornalista, eu vou fazer o quê? E aí eu acabei engravidando, decidi usar meu filho como desculpa para me afastar. Eu falei assim, quem sabe de fora eu consigo ver alguma coisa. Nesse momento eu já tinha me formado em letras, cheguei a dar aula, não de português, porque eu nunca vi sentido nessa educação tradicional. Então eu realmente não me via em sala de aula. Então eu fui dar aula de italiano, eu fui dar aula de português para estrangeiro, eu fui dar aula em pessoas que estavam motivadas de estar ali na sala e não ensinar sujeito, predicado e objeto solto de qualquer contexto, que realmente eu não via sentido nisso. Uhum. Mas eu fazia isso como um bico. Como mãe, eu descobri Montessori. Procurando maneiras de entender melhor o meu filho, de poder educá-lo de uma maneira melhor. Hoje, né, a minha sócia, que então era minha amiga, ela me indicou algumas coisas de Montessori. E eu tive bastante resistência no início, na verdade. Sério?
eu tava nessa moda da cama montessoriana, do quarto montessoriano. E aí, falou que é moda, eu já ponho o pé atrás, eu já acho esquisito, eu já acho que se tá todo mundo abraçando assim de qualquer jeito, tem uma coisa aí de consumo que já não gosto. Eu tenho esse ranço também, mas nunca vi Montessori por esse lado, mas eu tenho esse ranço também. Pois é, Montessori chegou pra mim por esse lado. E aí eu lembro de comentar com ela, não sei, esse negócio de dar liberdade pra criança demais, não sei se eu concordo com isso não. E todos esses preconceitos que ainda hoje você vê muitas vezes associado com Montessori. Eu cheguei em Montessori através desses preconceitos. Mas eu resolvi estudar, eu resolvi olhar, resolvi aprender. E cada vez que eu ia lendo, eu ia realmente me apaixonando. E me apaixonando no nível... não é no nível assim, achei tudo que eu concordo, achei minha razão de vida. É assim, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Tudo que eu acredito tá errado. E o que ela tá falando faz todo sentido do mundo. É isso que eu pensei. Eu falei, faz sentido. Faz muito sentido. É por aí. Sabe quando você vê que, opa, tem coisa aí. Tem coisa aí. E foi um pouco nisso, né? Tem coisa aí. E aí eu comecei a realmente estudar, fiz alguns cursinhos online, sempre focada na questão da maternidade. Não era pensar... Você pro seu filho. Eu pro meu filho. Só que era isso, à medida que você vai estudando, você vai se apaixonando, e eu fui ficando indignada, assim, tipo assim, como que as pessoas não sabem que isso existe? Eu tenho esse pensamento todos os dias. Gente, tudo que as pessoas reclamam sobre educação tá aqui. Tem uma solução testada e aprovada há mais de 100 anos, em trocentos países, em todos os continentes existe Montessori. Em países de diferentes religiões, classes sociais, background cultural, foi testado. E ela viu, ela não foi uma pessoa que fez uma teoria assim, e aí colocou lá em prática em uma escola. Ela rodou um mundo. Ela viu que era comum no mundo inteiro. Né? Ela morou na Índia, ela morou na Holanda, ela morou na Espanha, ela passou a temporada nos Estados Unidos, ela passava a temporada na Alemanha, na Inglaterra. Não é uma pessoa que testou em uma criança. E assim, ela dedicou a vida dela a isso. A vida dela a isso. E aí, o que aconteceu foi que, realmente, à medida que eu fui me apaixonando, eu falei... E aí, o pior de tudo é domínio público. Não é uma franquia. Não é uma coisa que só se você pagar, que você... Não, tá aqui pra todo mundo, toma e faz. Ela escreveu passo a passo e falou assim, toma, leva. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, como que as pessoas não sabem que isso existe? Isso foi meio que me indignando. E eu fui realmente me apaixonando. E essa, né, a Isadora, que é minha sócia hoje, essa minha amiga, a gente brincava que quando a gente tivesse filho, a gente ia ter que abrir uma escola, porque nada do que estava ali na educação tradicional ia atender a gente. Só. Mas eu falava de verdade num tom de brincadeira, nunca levei isso a sério. A Isadora é psicóloga, e ela trabalhou em clínica, ela atendia muito justamente crianças com algum tipo de dificuldade na escola. Eu até me emociono. Ou crianças que vinham com alguma questão emocional que era resultado de uma escola que é uma escola opressora, né? Uma escola que faz mal às crianças. Então, ela atendia esse resultado das escolas. Ela trabalhava mais com adolescente. E ela sempre falava, gente, na adolescência já tá tarde demais, a gente precisa consertar essa escola antes. Entendeu? Essa escola precisa lá do início. E aí teve um dia... ela me chamou para a primeira palestra em Montessori, meu filho ainda era exclusivamente peito, e eu falei assim, não vou dar conta, como é que vai ser? Ela insistiu para que eu fizesse o primeiro curso de introdução ao Montessori, do Gabriel Salomão, do Lar Montessori, que eu indico a todas as famílias a conhecerem, porque traz muita coisa voltada para a família. E aí eu tava até te contando, né, antes da gente começar, que nessa mesma semana que eu tava inscrita pro curso do Gabriel, eu tive a chance de participar de um seminário de 3 horas com o professor José Pacheco, da Escola da Fonte. José Pacheco, gente. Que homem sensacional também. Homem maravilhoso, também uma pedagogia sensacional, que fala justamente isso, né, justamente de como a gente não se indigna com uma educação que todo mundo reconhece que tá falido.
Olha, eu tenho. Quando eu vejo filhos de meus amigos, né? Meus sobrinhos, é, eu vejo que a percepção minha de leiga, tá bom? Você não concorda ou não? Mas eu sinto que estão forçando, enquadrando a criança numa caixotinha. E que ela tem que ser desse jeito, e que ela tem que ocupar aquele espaço, que às vezes não é dela, né? E que isso tá trazendo sofrimento para as crianças. Não que tem que deixar solto, que tem que vai fazer o que quer, não é assim, porque a vida exige regras, a vida exige limites, né? Mas que estão enquadrando muito as crianças. Sim, eu acho que tem duas coisas na sua fala que eu acho que é muito importante a gente destacar. Você fala de estar enquadrando as crianças numa caixinha que não é delas. Né? Montessori fala muito disso, que as crianças elas são obrigadas a viver num deserto e numa prisão. Né? Numa prisão dos movimentos e num deserto mesmo mental, cognitivo, né? Porque a gente acredita que as crianças são incapazes de muita coisa. E a Montessori fala justamente dessa capacidade que as crianças têm de aprendizado, de adaptação, de como as crianças são incríveis, né? Se você pegar o que a criança aprende, de como ela sai da barriga da mãe até os 3 anos de idade, a Montessori fala que uma criança de 3 anos de idade é como um homem velho que já viveu muito. Algumas pessoas dizem que para a gente aprender depois de adulto, o que uma criança aprende naturalmente sem esforço até os 6 anos de idade, a gente teria que viver 80 anos estudando. Capacidade de aprender uma língua, capacidade de aprender qualquer movimento. A neuroplasticidade lá em cima. Então, esse ponto eu acho que é muito importante. E o segundo ponto é esse que você falou, porque a Montessori deixa muito claro que liberdade não é abandono. Então, quando você diz e você defende dar liberdade para a criança, você não está falando para a criança, vai, se vira, faz o que você quiser. Nós temos que ser a borda. Né? Nós temos que orientar. Mas o principal disso é entender que as crianças funcionam de maneiras diferentes do adulto. Que parece uma coisa meio óbvia de se dizer, mas não é. Não é um mini adulto, né? Não é um mini adulto e nem é um adulto que vai vir a ser. Né? Porque hoje em dia eu falo que a gente... acho que a linguagem, né? Como eu falei, sou jornalista e professora de português. Então a linguagem é uma coisa que chama muito minha atenção. A gente lida com as crianças como se elas não fossem seres humanos. Elas não têm direito. A gente fala, olha, pensa que é gente, fala igual gente, acha que é gente. Já ouvi isso. É um projeto de gente. Projeto de gente. Ou seja, ainda não é gente. Né? Ainda não é gente. Não tem que querer. Quem você pensa que é? Nossa, gente. Quem nunca ouviu isso, pelo amor de Deus? Então, assim, no fundo, o que essas expressões dizem? Que a gente não considera as crianças gente. Ela ainda vai ser gente, mas ela agora não é gente. Pingo de gente, né? É um pingo de gente. E o que a Montessori fala é que a infância é uma outra humanidade. É um outro lado da humanidade. Não existe humanidade sem infância. E a qualidade, vamos dizer assim, da humanidade, né? O quão saudáveis, ou prósperos, ou inteligentes nós vamos ser, vai depender dessa criança. E de como essa criança forma. Né? Então, ela fala, a criança, ela forma o homem. Então, a gente devia estar protegendo essa infância como se fosse o nosso bem mais precioso. E, no final, a gente quer que ela funcione como a gente. E hoje, a neurociência fala muito isso. De como o cérebro infantil, ele funciona diferente do cérebro do adulto. Então, ele tem necessidades diferentes do adulto. Ele tem formas de pensar diferentes do adulto. E quando a gente trata a criança da perspectiva do adulto, com certeza, necessariamente, nós estaremos fazendo mal a essa criança. Você sabe que quando eu escuto falar de Montessori, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a palavra autonomia.
né? Então, eu penso muito assim, a Montessori é igual à autonomia, pela maneira como ela lida, como se lida, né? Tanto em casa, no lar montessoriano, quanto na escola, depois você vai explicar melhor aqui pra gente. Mas eu penso muito nisso, em você dar, é aquela criança que tem aquela liberdade, que nem que você falou, com bordas, né? Mas que tem autonomia para poder colocar para fora o seu querer. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Eu não acho que seja só uma questão do seu querer, eu acho que é mais profundo do que isso. Mas realmente autonomia eu acho que é uma das palavras muito fundamentais. A Montessori acredita no conceito da autoeducação, que a criança ela já tem dentro dela todo o potencial de aprendizado sozinho. Se a gente não atrapalhar, a gente já tá fazendo muito, sabe? Ninguém precisa ensinar uma criança a falar. Ninguém precisa ensinar uma criança a andar. Ninguém precisa ensinar uma criança a correr, a subir. Agora, se você pegar essa criança e não conversar com ela, ou não colocar ela num ambiente em que ela ouça a língua materna, vamos dizer assim, ou colocar essa criança num cercadinho, limitando todas as suas possibilidades de movimento, ela vai ter dificuldades na fala e ela vai ter dificuldades no movimento. É um ambiente enriquecido, né? É um ambiente preparado que a Montessori fala. Então, se você deixar a criança solta, ela vai aprender todas essas coisas. Esse mesmo princípio se aplica para conhecimentos até muito profundos de geometria, matemática, história. Se a criança está num ambiente em que isso é rico e ela tem a chance de explorar no tempo dela, do jeito dela, da maneira como ela achar melhor, ela vai absorver. É a mente absorvente, um dos livros mais famosos da Montessori. Que é um senso comum que as pessoas falam, porque criança é uma esponjinha, né? A gente fala isso, mas a gente, na verdade, a gente exclui a criança da sociedade. A gente não quer que a criança faça parte da sociedade. E eu não tô falando isso só por conta dos restaurantes ou ambientes que agora querem ser livres de criança, como se a criança fosse um bichinho qualquer que a gente pudesse excluir da humanidade, né? Mas eu tô falando, às vezes, dentro o próprio pai, a própria mãe que ama essa criança. Porque eu gosto de dar um exemplo assim. Imagina que você tá indo fazer um intercâmbio num país estrangeiro. Tudo que você quer é viver como aqueles estrangeiros vivem e entender qual é a cultura deles, como que aquilo funciona, quais são as regras, né? Imagina se as pessoas não conversassem com você na língua daquele país que você vai, deixasse você dentro de casa e toda vez que você quisesse saber alguma coisa da cultura, alguém te desse um livro sobre alguma outra coisa que não é a cultura daquele país. O quão frustrado você ficaria, porque afinal você tá ali para viver aquele país e conhecer aquela cultura. E no fundo é isso, a Montessori fala isso, a criança, principalmente do 0 aos 6, ela quer conhecer e entender o mundo em que ela vive. Ela quer entender quais são as regras desse mundo, qual é a língua. E a Montessori fala uma coisa muito bonita, que é como se toda a evolução da humanidade, todo o conhecimento da humanidade, desde lá que a gente era o homem das cavernas, até hoje, a criança absorve até os 6 anos de idade. Porque se ela estiver num ambiente em que a cultura, por exemplo, for preconceituosa, essa criança já entendeu esses preconceitos até os 6 anos de idade. Se essa criança está numa cultura que é extremamente religiosa, ela já entendeu os conceitos dessa religião aos primeiros 6 anos de idade. Ela já entendeu a gramática daquela língua aos primeiros 6 anos de idade. Ela já entendeu o funcionamento social, as normas sociais até os 6 anos de idade. Ela pode não obedecer, mas ela entendeu. E às vezes ela não obedece de propósito, mas ela já entendeu o que é o certo, o que é o errado. Ela já entendeu o que é bom, o que é ruim. Ela já entendeu que profissões são valorizadas, que profissões não são valorizadas. E ninguém precisou ensinar isso para elas. Só que o que a gente faz é dificultar esse momento. Por que a gente faz com a criança? Não, você vai ficar aí no seu cercadinho, você vai ficar aí com seus brinquedos, que são objetos que não existem no mundo real, no celular, você vai ficar na fantasia, você vai ficar aí no faz de conta. A gente não vai contar pra criança o que é o real.
E a criança fica buscando esse real desesperadamente, tentando entender o que acontece, e a gente excluindo ela no mundo de fantasia, no mundo paralelo, no mundo da... Aí eu vou dar exemplos aqui que podem chocar as pessoas, mas não é falando mal necessariamente de ninguém. Mas a gente vai botar lá no mundo do plástico, do colorido, do brinquedo, do artificial, da fantasia, das princesas, dos super-heróis, não sei o quê, enquanto a criança tá com sede do real. E aí, quando passa essa sede do real, a gente fala, agora você vem pra realidade. Cobrando, né? Agora você tem que ter... você é um adolescente, você tem que ter responsabilidade, você tem que gostar da escola, você tem... Mas quando ela tava pedindo pra participar, não, você atrapalha. Isso não seria um medo ou uma superproteção dos pais de proteger aquela criança de frustrações, de sofrimentos? Seria algo assim? Eu acho que o buraco é mais embaixo. Ai, meu Deus! Eu acho que é mais um desconhecimento mesmo de como que funciona o cérebro infantil. E eu acho que a gente tá numa cultura, principalmente a brasileira, de entender o fazer pela criança como um ato de amor, né? E até por um ato de até status, né? Assim, desculpa eu abordar uma questão que talvez seja um espinho, mas nós estamos numa sociedade que veio de uma cultura escravocrata. Então, ser servido é uma coisa muito positiva, né? Ter alguém que faça pela gente é um status, né? Ter uma posição de servir é uma coisa negativa. Então, uma boa mãe é aquela que faz de tudo pela criança. Uma pessoa que tem uma boa vida é aquela que tem pessoas fazendo por ela o tempo todo. Então, nós queremos, como mães, dar a melhor vida para as crianças. E aí eu tô falando como mães, porque, de novo, nós também estamos numa estrutura um pouco machista ainda, pra gente não rasgar o verbo aqui, vamos falar só um pouco. E que esse papel ainda cabe muito à mãe, e essa culpa ainda cabe muito à mãe. Graças a Deus estamos começando a mudar, mas a gente ainda, quando a gente fala de cuidados, a gente acaba falando mais da mãe pela estrutura que a gente tá. Então, uma boa mãe é aquela que se sacrifica pelo filho, é aquela que faz tudo pro filho. O filho ter uma boa vida é aquele que eu faço tudo por ele, porque esse é o status da vida adulta. Só que eles não entendem que pra criança, isso na verdade é uma grande ofensa. Isso pra criança, na verdade, é como a Montessori fala, né? É um motivo de revolta. Então, muitas vezes o que a gente chama da birra infantil, a Montessori fala de revolta e desespero. Né? Imagina você tá no seu trabalho e toda vez que você vai fazer alguma coisa, vem alguém mais rápido que você, mais forte que você, diz que você está fazendo errado ou que eu vou fazer melhor sozinho e faz por você. Nossa, eu ia ficar nervosíssima. A gente ia ficar pé da vida. Ia gritar e a gente ia falar, você quer fazer? Então eu vou embora e vou fazer. E aí, quando a criança faz isso, eu falo assim, nossa, mas que criança birrenta, que criança manhosa, tô fazendo aqui tudo por ela e ela ainda reclama. E a gente não entende. E aí eu acho também uma outra questão seria... aí eu tô falando de coisas, né, mais profundas, a gente pode dar exemplos mais práticos, mas também tem essa visão do que é o trabalho na nossa sociedade hoje. Né? Bem-sucedido é aquele que não trabalha, é aquele que trabalha pouco. Trabalhe 4 horas por semana. Trabalhe 4 horas por semana. Vão vir aqui pro digital, que você vai viver na praia né? Exatamente. O trabalho pro adulto é uma coisa penosa, é uma coisa que eu faço por obrigação, é uma coisa que eu faria de tudo para não fazer, né? Só que a Montessori diz que para criança, o prazeroso é aquilo que é o trabalhoso. E qualquer um com criança pequena vai concordar com o que eu tô dizendo. Qualquer um que já vivenciou, já esteve perto de uma criança pequena. Se tem 2 caminhos para você chegar a algum lugar, a criança não vai escolher o mais rápido e o mais fácil. Ela vai escolher o mais desafiador. Ela vai escolher o que tem mais obstáculo. Uma vez eu tava vendo um vídeo de um curso que eu fiz, de um núcleo de estudo, né, de neurodesenvolvimento de Harvard, né? E aí a instrutora colocou o vídeo de uma criancinha, devia ter uns 3, 4 anos, que ela estava sentadinha e ela estava montando um
conjuntinho de bloquinhos de montar. E sempre dava errado. Ela olhava aqui, esse daqui não tá encaixando aqui, ela tentava encaixar e não conseguia. E ela olhava para os outros lados, e aquilo demorou, e eles continuaram filmando a criança, né? Até que depois de bastante tempo, a criança conseguiu encaixar. E aí a instrutora falou, em qual momento que você, pai e mãe, ia chegar lá e pegar o bloquinho, agoniado de que a criança não tá conseguindo, e ela ia encaixar por ele? Será que você ia conseguir ficar observando da maneira como a gente ficou filmando esse tempo todo sem ajudar? Né? Eu achei aquilo sensacional, eu tô até arrepiada. Eu achei aquilo sensacional, porque o instinto nosso é ir lá e fazer. Exatamente. É o servir o prato, é ver que a criança tá se embananando toda ali e fazer por ela. É ver que às vezes a criança vai derramar o suquinho fora, assim, vai fazer bagunça. Não, vai sujar. É sempre o corrigir. Exatamente. A Montessori fala muito da ajuda desnecessária. Nós damos muito à criança ajuda desnecessária. E uma frase famosa da Montessori é que qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo para o desenvolvimento. Ninguém aprende com o outro fazendo por ele. E ninguém aprende sem erro. Ninguém é na vida adulta. Olha isso na vida adulta. Né? Então, assim, a gente fala muito do Thomas Edison. Eu não errei 1000 vezes, eu descobri eu não lembro qual é a frase, 1000 maneiras que não de não fazer. E todo mundo acha isso, olha que exemplo de perseverança. Mas isso é natural da criança, é natural do ser humano. A criança, ela vai fazer e vai repetir e vai tentar 1000 vezes. Se você fizer por ela, ela vai entender que ela é incapaz, que não vale a pena tentar, porque ela vai ser sempre interrompida. E aí depois, lá na frente, a gente reclama que as crianças não têm motivação e não têm perseverança. Sendo que a gente cortou isso. A gente disse pra ela que ela precisava ser mais rápida. A lei do menor esforço é uma lei adulta. A criança, ela não faz pra chegar mais rápido. Ela não faz com um objetivo externo, a Montessori fala. Ela faz pra aprender a fazer. E é por isso que ela vai fazer 1000 vezes. Então, uma criança, quando começa a aprender a subir escada, e qualquer também pessoa que tem contato com criança vai ver isso, se deixar, a criança sobe escada o dia inteiro. E sobe e desce, sobe e desce. E aí vem e fala assim, você não quer ir lá em cima? Você foi lá, você não fez nada. Não, a criança não sobe uma escada para chegar lá em cima. A criança sobe uma escada para aprender a subir uma escada. Né? E subir uma escada requer muito do nosso controle motor. Você tem que botar o peso para um lado, você tem que levantar a perna, você tem que manter um equilíbrio, é uma coisa muito desafiadora. E a criança vai fazer 300.000 vezes até ela ter segurança que ela sabe fazer aquilo bem. Quando ela souber fazer aquilo bem, ela vai querer subir segurando um objeto. Ela vai querer Pra dificultar. Pra dificultar. Ela vai querer tentar subir sem segurar. E aí os pais ficam desesperados, né? Então, e aí o mais louco se a gente pega uma bailarina, a gente não vira pra uma bailarina e fala assim, mas você vai pro ensaio de novo? Você não aprendeu essa coreografia, não? Já tem 2 meses que você tá fazendo isso. Pra que você vai treinar de novo? Você não fala isso pra uma bailarina. Você não vira pra um atleta olímpico e fala assim, você vai treinar de novo? Você não aprendeu a correr ainda, não? Você já sabe correr, por que você vai correr de novo? E olha que a bailarina, ela vai fazer um ensaio, às vezes, pra uma única apresentação, uma vez no ano. Um atleta olímpico está competindo por uma medalha que é a cada 4 anos e a gente entende por que eles têm que fazer a repetição. Mas a criança que está aprendendo uma habilidade que é para a vida inteira, a gente acha um absurdo a criança querer repetir até ficar boa nisso. Verdade, gente. Então, eu acho que é mais isso de você entender como que o cérebro infantil funciona. Entender que tentar por si, fazer sozinho, errar, repetir, isso causa uma satisfação profunda nas crianças. Isso não é trabalho, isso não é doloroso, isso não é penoso. Penoso é ser impedido de fazer essas coisas. Gente, tão lindo. Isso é muito... Por isso é que eu me apaixonei. Vamos contar aqui um tiquinho da história da Montessori para as pessoas entenderem o contexto e porque também ela, como pessoa, foi tão apaixonante, porque se eu não me engano, ela começou os estudos dela numa turma de crianças que eram consideradas incapazes, né? Foi algo assim? Isso. A Montessori, ela
assim, daria pra gente gravar 300 podcasts só com a história dessa mulher, porque tem tantas facetas que realmente é uma coisa muito apaixonante. Assim, Montessori nasceu em 1870. Em 1900, essa mulher já estava fazendo discursos em congressos feministas dizendo que mulheres deveriam ter o direito de trabalhar como os homens, de fazer qualquer trabalho com mesmos trabalhos dos homens e ganhando os mesmos salários. Então, você imagina esse discurso que ainda hoje é atual sendo feito em 1901, 1902. Então, ela sempre foi uma mulher muito fora da curva. Ela foi... Assim, na Itália, né, você tem como se fosse um nosso ensino médio de antigamente, que era o segundo grau temático. Na época, o nosso pai tinha o segundo grau científico, o segundo Tipo grau... um técnico? Não era um técnico, é como se fosse temático. Você escolhia a área que você ia para o conhecimento. Você ia, tipo, humanas, biomédicas ou exatas. Era como se o seu ensino médio já fosse direcionado. Ela foi pro de matemática, que já era uma coisa que as mulheres não faziam. Tentaram impedi-la, inclusive, e ela se formou meio que com honras. E com a nota dela, ela tinha nota para entrar na faculdade de medicina. E ela quis fazer medicina. E esse também foi uma outra quizumba. Ela era de Roma. Em Roma nunca havia tido uma mulher dentro da faculdade de medicina. Algumas pessoas dizem que ela foi a primeira médica da Itália, outras pessoas dizem que ela foi a terceira, mas de qualquer forma ali as pessoas... Mesmo assim, na gente. mesma época. Então, ela parece que teve que conversar com o ministro da Educação para ela poder entrar na faculdade de medicina. Ela só podia entrar quando todos os homens já tivessem entrado. Ela não podia fazer as aulas de anatomia junto com os colegas, porque afinal era um corpo nu diante de uma mulher e de um homem não poderia. Então, ela fazia sozinha à noite, depois que todo mundo ia embora, ela fazia aula de anatomia. Mas no final, ela não só terminou a faculdade, como ela se formou em psiquiatria e foi trabalhar como psiquiatra, que também já era uma coisa absurda, porque formar Gente, você vai isso formar. tem pouco tempo, né? São 100 anos. São 100 anos. E aí ela se formou em psiquiatria e foi trabalhar na clínica ortofrênica, que era uma espécie de manicômio, né, que abrigavam pessoas com algum tipo de distúrbio mental, com algum tipo de questão mental, porque também ela não poderia atender em consultório, porque imagina uma mulher tocar um homem ou atender pessoas, ela não poderia atender em clínica. Mas ela foi para esse grande hospital, fez parte desse projeto, e lá ela prestou atenção que as crianças ficavam misturadas com os adultos. E muitas crianças ali com alguma questão mesmo de desenvolvimento, outras simplesmente órfãs, então eram largadas ali. E aí ela começou a estudar essas crianças, de como poderia ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Então a primeira coisa que ela fez foi justamente separar as crianças dos adultos, porque ela percebeu que o cérebro da criança funcionava de uma maneira diferente. E à medida que ela foi trabalhando, ela percebeu que a melhor forma de tratar aquelas crianças, do ponto de vista médico, era trabalhando a educação dessas crianças. E ela começou a desenvolver alguns métodos para trabalhar com aquelas crianças. Métodos educacionais. Ela entendeu que ela, mais do que as atitudes médicas, essas crianças precisavam de estímulos educativos. E aí conta a história de que essas crianças, que na época o termo que se usava, né, era de idiotas, hoje esse é um termo muito ofensivo, mas na época era o termo técnico, eram crianças com... Se colocava nesse nome vários tipos de necessidades especiais e vários tipos de questões mentais, mas eram crianças que não tinham o desenvolvimento típico, eram crianças atípicas no geral. E elas foram fazer uma prova, como se fosse o nosso Enem, né? Que lá na Itália você faz em várias partes. Você faz como se fosse no Fundamental 1, no Fundamental 2, é como se tivessem Enems por partes da educação, né? E as crianças dela tiveram uma nota maior do que a média nacional. Uau! E aí, todo mundo quis saber, né? E aí conta a história, né? De que alguém virou pra ela e falou assim, o que você tá fazendo com essas crianças? Pra elas terem tido essa nota. E ela falou assim, não, vocês deviam estar fazendo a pergunta ao contrário. O que vocês estão fazendo com as crianças de vocês?
que elas não conseguem ter, que com o cérebro sem nenhuma questão, não conseguem ter a nota que as minhas têm. E aí ela foi migrando para essa questão dos estudos da educação. Ela teve, né, uma questão pessoal aí que ela abandonou a escola ortofrênica, ela engravidou, ela teve um filho, imagina, ela não era casada. Eu soube essa história do filho dela. Ela não era casada, né? Ela teve que esconder essa criança, ela teve que sair meio que fugida dessa clínica. E aí ela passou a migrar e estudar a educação. Então, a gente tá falando de uma mulher, numa época que as mulheres mal tinham direito à educação, no máximo que você podia ser era professora enquanto não casasse, e ela virou professora da Universidade de Roma. Ela estudou pedagogia, quando pedagogia era só uma disciplina, não era ainda um curso. Ela estudou psicologia, ela deu aula de antropologia, ela passou anos estudando, e aí ela foi convidada por uma empresa de engenharia, vamos dizer assim, que estava reformando um bairro muito pobre, fazendo um conjunto habitacional, fazia parte de uma remodelação ali de Roma, e eles queriam que esse projeto desse certo, porque se desse certo eles poderiam expandir com o governo para outros lugares. E a preocupação tinha um monte de criança ali que não ia para a escola, essas crianças iam ficar soltas e elas iam vandalizar o ambiente. Então pediram a Montessori que criasse uma escola com aquelas crianças, porque na cabeça deles, essas crianças pobres, sem instrução, vindos de família também sem instrução, teriam a mesma dificuldade das crianças atípicas. E a Montessori viu ali a chance de experimentar em crianças típicas aquilo que ela tinha visto nas crianças atípicas. E foi ali que foi fundada a primeira Casa das Crianças. Montessori já tinha quase 40 anos de idade, né? E aí ela saiu definitivamente da medicina e foi para a educação. E foi um sucesso absurdo, assim. Ela virou capa de jornal, porque eram crianças que antes... Lembrando que a gente estava... Nessa época, crianças antes de 7 anos não iam à escola. Estava começando o movimento dos jardins de infância na Alemanha. E ela cita, né, muito dessas... Vamos dizer, desses precursores nos seus trabalhos. E aí ela defende não só que as crianças até 6 anos deveriam estar na escola, como elas deveriam estar numa escola que tenha movimento, que tenha livre escolha, em idades misturadas, né, idades juntas, crianças de idades diferentes juntas no mesmo ambiente, e que se pudesse ensinar desde alfabetização, matemática, geometria, ciências para essas crianças até 6 anos de idade. Aí começou a escola montessoriana. E aí começou a escola montessoriana. E qual é a diferença entre a escola montessoriana e uma escola normal, né? O que a gente tem mais visto, tradicional, né? Conta pra gente como é que é a rotina da escola, o que difere ela das outras escolas. Tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que não conhece. De novo, esse aqui daria pra gente fazer outros 2 podcasts só com isso, né? Mas eu gosto de chamar a atenção das coisas que, vamos dizer, saltam mais aos olhos, né? Para começar, uma escola montessoriana é uma escola que tem agrupamentos etários, via de regra. A gente tem, você vai encontrar escolas montessorianas muito boas que não obedecem essa regra do agrupamento etário, muitas vezes por dificuldades legais, né, das secretarias de educação ou até mesmo de mercado com os pais. Mas uma escola montessoriana, ela preza, por regra, você dividir as crianças de 3 em 3 anos. Então, você tem um agrupamento etário de 0 a 3, um outro de 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15, 15 a 18. Então, você não tem salas seriadas. Então, ela pode ir até os 18 anos? Pode. A gente tem poucas, né, escolas, mas eu mesmo fiz estágio, fiz observação em algumas escolas que vão até o Fundamental 2, e tem uma escola no Rio de Janeiro que vai, inclusive, até o ensino médio, né? E aí é muito curioso que você tem uma turma de ensino médio, porque é o 1º, 2º, 3º ano juntos. É uma escola que não tem aula. A gente acredita realmente nesse processo de autoeducação. Muitas não tem prova, não tem nota, você tem todo um sistema de avaliação. E aí,
como... Aí a pessoa, mas como, né, Renata? Como que funciona uma escola? As crianças fazem o que quiser? Não, a gente segue o BNCC, que é a base nacional comum curricular, que seria o currículo nacional proposto pelo MEC. Tudo é seguido, mas como que a gente estrutura uma sala montessoriana? Você tem materiais de desenvolvimento, que a gente chama, que são materiais concretos, manipuláveis, que na manipulação desses objetos tem um conceito ali por trás que a criança vai aprender na prática e na experiência. Você divide a sala em áreas de conhecimento, então você tem a área de linguagem, você tem a área de matemática, você tem a área de conhecimento de mundo ou educação cósmica, que entra ali história, geografia, ciências. Você tem uma área de sensorial, para desenvolvimento dos 5 sentidos, e uma área de vida prática, que é onde entra toda essa questão de cuidado com o ambiente. Para as crianças menores, toda a parte de trabalho psicomotor vão ser com atividades do dia a dia que vai ser útil para ela. Então, ela vai aprender a lavar a louça, a dar laço, a fazer um botão, a varrer o ambiente, a cuidar do lugar, lavar, limpar, enxugar, que são habilidades úteis para o dia a dia. A criança percebe uma atividade com princípio, meio e fim, mas você vai trabalhar toda a questão de psicomotricidade por trás. Cada uma das atividades tem o objetivo de preparação indireta da mão para a escrita, desenvolvimento de equilíbrio, fortalecimento do punho, flexibilidade dessa mão para escrever no futuro, ordem. Então, muitas vezes, a gente tem uma progressão das atividades que a criança precisa seguir a ordem. Nem sempre ela vai lá e simplesmente vai encher a água no filtro. Às vezes, ela vai encher numa jarrinha, da jarrinha ela vai colocar para água, porque aí você também faz o desenvolvimento da mente matemática e de processo, o que vem primeiro, um depois do outro. Então, tem uma série de objetivos indiretos dentro desse trabalho de vida prática. A criança, ela é livre para escolher qualquer uma das atividades que estão propostas. Ela não é livre para fazer o que quiser. Ela é livre para escolher qualquer uma das atividades que estão nas estantes. E aí, a gente trabalha como professor, como um observador que vai observar, olha, essa criança vai muito para a área de linguagem, ela não está indo para a área de matemática. O que eu posso fazer, do que ela gosta, que eu posso desenvolver os conceitos matemáticos? É um trabalho individual aí? Individual, o planejamento é individual. Obviamente você tem trabalhos coletivos, você tem projetos, você tem momentos coletivos, mas o planejamento é individual, totalmente individual. E tem um limite de alunos, de crianças por turma, por sala? Não, esse limite ele é legislativo. Aí cada município, quando você fala de educação infantil, cada município tem a sua regra. Quando você fala aí de fundamental, cada estado tem a sua regra. Mas Montessori, ela defende que se tenha pouquíssimos adultos por criança. Eu imagino. Justamente para que não tenha essa interferência. E aí, como que a gente faz para que isso seja seguro, né? Que as pessoas falam, mas vai... Não. Primeiro que a sala é um ambiente preparado. Então, tudo ali é seguro para a criança manipular. Tudo ali é possível. E os objetos, eles têm em si o controle do erro. As atividades têm o controle do erro. Então, não precisa ter um adulto para ir lá e conferir se a criança fez certo ou se fez errado. Se ela não fizer da maneira certa, a atividade não se completa. Vai sobrar uma peça, vai faltar uma peça, vai dar errado, como se fosse um quebra-cabeça. Ou ela tem a autocorreção atrás. Então, ela pode fazer ir tentando e ela mesma corrigindo. Com isso, a necessidade do adulto, ela acaba sendo muito menor. A função desse adulto é observar essa criança, onde estão as dificuldades dela, para apresentar a maneira correta do uso daquele material, garantir que aquele material, porque eu também não posso usar de qualquer jeito, eu tenho maneira correta para usar aquele material e para preparar um ambiente que seja atrativo e necessário para aquela criança. Então, se eu tenho uma criança que tem muita dificuldade, por exemplo, em pegar um lápis, eu vou fazer uma série de atividades que sejam do interesse daquela criança. Uma criança que, sei lá, ama bichos. Eu vou fazer várias atividades com bichos, mas que ela vai precisar trabalhar esses dedinhos para ter força muscular, para ter habilidade, porque depois ela vai conseguir pegar um lápis mais fácil. Como eu falei, uma criança que ama linguagem e não gosta muito de matemática. Gente, interdisciplinaridade. Eu posso trabalhar muita coisa de matemática com material de português. Eu posso trabalhar português com qualquer material.
Eu posso trabalhar ciências com material de português, português, material de ciências. Então, eu vou conquistar aquela criança para uma atividade que ela gosta, trabalhando os conceitos que são necessários. É a escola que a gente queria pra gente, né? Eu vou te falar, vou te dizer. É equipe. Porque a gente vive num contexto que esse daí que você tá falando é bem fora da curva. Como é que vocês fazem com a equipe? Esse é o grande desafio, na verdade. Graças a Deus, hoje, as instituições montessorianas têm se unido mais para trocar ideias e para fazer mais cursos de formações, principalmente online, porque os cursos são realmente escassos. A gente tem ali Rio, São Paulo, Florianópolis, e eles são cursos que levam 1 ano, 2 anos para serem feitos. Então, o que a gente trabalha muito é com a formação mesmo da equipe, uma formação interna. Então, a gente... Aí eu vou falar no caso da Morada do Mundo, né? Cada escola vai ter sua estratégia, né? Vai depender do seu contexto. Mas o que a gente faz na Morada do Mundo é uma formação constante, que já está na lei, né? Que todas as escolas deveriam fazer, que é a tal da formação continuada. Mas que para a gente se torna essencial, porque a gente precisa apresentar para esses professores a grandeza de cada material, quais são os objetivos diretos e indiretos ali, quais são as variações que você pode fazer de interdisciplinaridade. Mas, principalmente, a gente precisa trabalhar essa postura do adulto preparado, esse entendimento do desenvolvimento infantil. E é por isso também que nós somos um espaço montessoriano, Morada do Mundo, e não uma escola Morada do Mundo. Porque a gente entende que o nosso trabalho não se limita ao trabalho escolar. A gente quer ser um centro de formação. Então, já estamos trabalhando para trazer pessoas de fora, né? Já estava engatilhado, veio a pandemia, aí agora estamos retomando esse processo, porque a gente acredita que não é só quem trabalha com educação que precisa dessa formação. Acho que a pessoa pode levar para casa, né? Para cá, qualquer pessoa que trabalha com criança, e aí a gente fala de qualquer profissional de saúde, qualquer pessoa que trabalha com criança deveria ter essa visão. E qualquer pessoa, qualquer ser humano, hoje, ele vai lidar com alguma criança em algum momento da vida. Não sou dessas que acham que todo mundo tem que ser pai e mãe. Mas você vai ter um sobrinho, você vai ter um afilhado, você vai encontrar com crianças no ponto de ônibus, você vai encontrar com crianças no restaurante. E aí, excluir, não entender como essa criança funciona e o que essa criança precisa, seria você excluir uma parte da sociedade. Né? Se eu virar e falar assim, não, a partir de hoje eu não quero saber dos negros no mesmo ambiente que eu. Isso é racismo, isso é crime, isso é um absurdo. Então, como que eu posso escolher não ter as crianças? Que é uma grande parte da humanidade. Grande parte, vixe. Né? Como que eu posso excluir, por exemplo, não quero idosos. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria ter uma noção de como funciona a infância. A gente faria mais as pazes com as crianças, a gente teria ambientes melhores para essas crianças. E elas enchem, né, o ambiente, elas alegram, ao meu ver, né, eu que sou apaixonada, porque a criança alegra o ambiente. A criança, ela te dá um nível de troca que é muito profundo e verdadeiro, que só a criança tem. Se ela não gostar de você, ela vai Na deixar lata. claro que ela não gosta de você. Se ela gostar de você, ela vai confiar a vida dela em você. Ainda não foi formada a hipocrisia, né? Não. Que a gente aprende pra vida. Renata, eu stalkeei vocês no Instagram. Antes de convidar, stalkeei vocês no Instagram. E eu vi uma coisa que vocês fizeram, que meu coração pulou, tá? Que foi uma oficina de desprincelização. Desprincesamento. Desprincesamento. Gente, olha só, oficina de desprincesamento. Eu achei aquilo de uma sensacional. Conta o que foi isso. Essa foi um projeto externo que a gente fez em parceria com a Minishow. O nome, a gente sabe que é um nome muito polêmico, vamos dizer assim. Olha, eu concordei 100%. Me saltou aos olhos. Nem todo mundo concorda. E tudo bem, assim, o nosso... Inclusive, o livro que a gente usou como contação de história para a abertura do evento é Princesas Também Sobem Montanhas. Olha... Que é justamente para falar isso. Na verdade, a grande base, né, é que... Muitas vezes, né, se você pegar hoje, graças a Deus, até a Disney tá mudando. Mas se você for pegar as histórias das princesas com que a gente cresceu,
né? A mulher tem sempre aquela coisa de ser uma pessoa passiva, que tá esperando o príncipe encantado, que vai salvá-la, e aí ela vai ser feliz para sempre quando ela casar, né? E geralmente hoje, por mais que a gente acredite que a gente tenha mudado, a gente ainda trata meninos e meninas de maneiras muito diferentes. Aos meninos a gente dá algumas habilidades e algumas oportunidades que às meninas a gente não dá. Então, o objetivo dessa oficina não foi falar mal da princesa e dizer não sejam princesas nunca mais. Foi dar oportunidade às meninas de desenvolver habilidades que geralmente elas não encontram possibilidades. Então, a gente teve uma série de oficinas lá. Então, a gente teve oficina de salvamento com o corpo de bombeiro. Então, elas tiveram que fazer o rapel lá em cima, pegar um bonequinho que estava lá em cima para ter essa questão do desenvolvimento da coragem. A gente teve oficina de skate, a gente teve oficina de carpintaria, né, para aprenderem a parafusar, pregar prego, esse tipo de coisa. Fizemos oficina de circo. Acho que eu tô esquecendo de alguma. Oficina de circo, oficina de carpintaria, acho que foram essas. Que são habilidades que são úteis para qualquer ser humano, né? Então, você ter essa possibilidade, mas geralmente quando se oferece às meninas, a gente fala da dança, a gente fala geralmente do balé, né? Só balé. Do balé. Eu fui criada, eu sou bailarina desde os 6 anos, eu sei como é que é isso. E, de novo, nada contra, também fiz balé, desenvolve habilidades ótimas. O que a gente acha ruim é que seja limitado só a isso. Aquela limitação, né? E aí a gente brinca que a gente quer fazer uma oficina dos heróicos também, pra ensinar os meninos a costurar, a dançar, a cuidar do cabelo, a outras coisas que hoje em dia também a gente vê. Mas a gente ainda não tem pernas pra fazer tudo que a gente gostaria. Ai, olha, se me chamar, eu vou, tá? Eu vou estar lá, aqui, oi, fotografando. E o objetivo é esse, assim, é mostrar que meninos e meninas podem ter todas as habilidades. A gente precisa conhecer tudo que é possível pra gente achar aquilo que a gente gosta e onde a gente se encaixa. Não é cancela as princesas e vamos fazer só isso. Não, vamos ampliar as possibilidades para todos. Né? É a Barbie, né? Tudo que você quer ser. Exatamente. Né? Então a gente paga um preço tão grande por querer ser a Barbie, né? Vamos tirar esse peso das meninas. Tudo que você quer ser. Renata, a conversa tá ótima, mas o nosso tempo é pouco. Foi uma delícia. E olha, eu tô muito agradecida. Hoje eu vou dormir muito feliz, porque eu queria falar de Montessori muito. Eu acho isso muito necessário. Eu acredito que as pessoas devem procurar conhecer mais, leiam sobre o assunto, procurem, vá lá no Google, tem a historinha dela toda, metodologia toda, tem um site que é Lar Montessoriano, se eu não me engano. O Lar Montessori é um site feito por uma pessoa muito séria, que é o Gabriel Salomão, que fala numa linguagem muito simples para as famílias. Que entendam, né? Que entendam. Quem já está querendo trabalhar nisso como educação, eu recomendo o site da OMB, Organização Montessori do Brasil, e da ABEM, Associação Brasileira de Educação Montessoriana, né? São as duas instituições mais voltadas para as escolas. A OMB é uma associação mesmo das escolas, e a ABEM, ela traz justamente essa questão das formações em educação montessoriana. E também procurar vocês, né? Morada do Mundo, fica em Vila Velha, né? Ficamos no centro de Vila Velha, estamos no Instagram, @Morada do Mundo, moradadomundo.com.br. Estamos com as rematrículas abertas, em breve abrimos matrícula e somos sempre, recomendo acompanhar o nosso Instagram porque as formações vão ser sempre divulgadas lá, estamos abertos para visitas, observações, porque a gente acredita realmente que a gente tem que espalhar a palavra. É isso aí. Obrigada, até a próxima. Obrigada a vocês.